Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Marcel Hasegawa e vamos falar sobre dois assuntos. O primeiro assunto é como que a gente faz para abrir um arquivo .csv ou .txt dentro do Excel. E o segundo assunto, que também é muito importante, como que a gente faz para reduzir o tamanho do arquivo. Vamos lá para a tela? Gente, eu tenho um arquivo aqui TXT, que está com o nome de base, ele está disponível para download abaixo da descrição, para que vocês possam fazer exercício comigo. E esse arquivo é do .txt. O que acontece? A gente pode ter algumas extensões. Então, softwares como TOTUS, SAP ou Oracle, quando a gente exporta um arquivo, uma base de lá, ele vem como .txt, .csv. Pode acontecer dele vir sem extensão, o Windows não conseguir identificar qual é o formato do arquivo. Não é que ele veio sem extensão, é só um erro do Windows na identificação. Ou como .dat. Quando eu recebo arquivos .dat por e-mail, eu não abro, tá? Porque ele pode carregar cavalo de Troia, então vai como recomendação para vocês. Agora, se você exportou e o SAP, o Oracle, gerou um arquivo .dat, você pode abrir tranquilamente, tá? Então, vamos lá para Excel. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é abrir aquele arquivo lá. Então, eu vou vir em Arquivo, Abrir. Vou localizar o local onde ele está salvo. Então, clique em Procurar. No meu caso, eu sei que ele está salvo na área de trabalho, dentro dessa pasta 05. Então, eu abri ele aqui, tá? E ele não vai aparecer aqui. Por quê? Porque aqui ele está procurando, ó, somente arquivos do Excel. Então, eu tenho que colocar todos os arquivos. Coloquei todos os arquivos. O arquivo base apareceu aqui. Vou clicar sobre ele e vou clicar em abrir. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, né? Ó, repara aqui embaixo que eu tenho estado, ponto e vírgula, quantidade. Embaixo eu tenho São Paulo e aqui eu tenho o valor em São Paulo. Então eu sei que os elementos estão sendo separados por ponto e vírgula. Segunda coisa, eu estou vendo que São Paulo está escrito aqui corretamente, Goiás escrito corretamente, mas poderia estar assim, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês. Ó, ele poderia estar assim com caracteres especiais. Por que isso ocorre? Muitas vezes quando o TOTUS ou o Oracle faz, ou o próprio SAP faz a exportação dessas bases, ele exporta em linguagens diferentes do Windows. E isso causa uma quebra de caractere. Quais são os formatos normais que o arquivo vem? Então, para corrigir esse erro, ou ele vem com o Windows ANSI, que no nosso caso é o Windows ANSI, ou ele vem como PC8, que nesse caso quebrou os caracteres, ó, ou ele vem como Unicode UTF-8. Aqui no Brasil, esses são os padrões comuns, tá? Para corrigir quando o caractere vem quebrado. Vou selecionar aqui, ó. Então, ó, o UTF-8 também quebrou. No nosso caso aqui, o arquivo ele veio como Windows ANSI. Pronto, resolvemos o problema aqui. Vamos dar em delimitado, vamos apertar avançar. E a gente sabe que está separado por ponto e vírgula. Então, vou tirar tabulação e vou marcar aqui ponto e vírgula. Ó, repara, a informação já quebrou em colunas. Vou tirar a marcação, ó, junto, em duas colunas está a informação agora. Vou dar concluir. Ele vai gerar aqui, ó, do 2 cliques, ele gerou o formato. Vou salvar esse arquivo e vou cometer um erro de propósito aqui, tá? Então, vou colocar aqui em negrito, vou pintar aqui de amarelo e vou dar um salvar como. Vou deixar aqui como TXT e vou falar aqui, vou dar o nome de erro, porque está errado, na verdade. Base errada. Para vocês verem o erro que eu acabei de cometer. Vou clicar aqui em salvar e vou fechar o arquivo. Se eu vier aqui abrir o Excel novamente e clicar lá para abrir a base errada, né? E ela já está até aqui, ó. Repara, ela está no formato TXT, gente. Eu vou lá na pasta lá para vocês verem, ó. Aqui na pasta, ó, ele salvou em formato TXT. Então aquela formatação que eu fiz, né? Eu perdi, ó. Perdi tudinho que eu fiz, ó. Posso dar concluir aqui, ó. Não tem mais marcado em amarelo e não tem mais negrito. Então essa é a maneira errada de se fazer, tá? Agora eu vou fazer da maneira correta. Vou apagar o arquivo errado lá. Vim aqui na pasta, delete, apaguei o arquivo e vou de novo abrir pelo Excel a base. Vou repetir os passos. Vou vir lá em abrir, vou localizar ele lá na pasta. Todos os arquivos, base.
Como eu já sei que ele está em Windows ANSI, eu mantenho, delimitado, avançar, ponto e vírgula, desmarco a tabulação e dou um concluir. Agora vem o segredo. Para que eu não perca as formatações, é necessário que eu salve no formato de Excel. Ó. Então, vou pintar aqui de amarelo, negrito, vou clicar em salvar como, e aqui ó, eu vou salvar ele no formato antigo, que é o formato XLS, tá? Eu estou dando o nome aqui para a gente poder comparar depois. Então eu vou vir aqui nos formatos e vou salvar ele ó, como pasta de trabalho do Excel de 97 a 2003, que é o formato antigo do Excel. E vou dar um salvar. Tá? Ele vai dar essa mensagem de alerta, vou dar continuar, tranquilo. E agora eu vou salvar ele no formato novo do Excel. Arquivo, salvar como, no formato novo do Excel. Então eu vou vir aqui, ó, pasta do trabalho XLSX, que é o formato novo. Então, novo. Então ele é XLSX, tá? Eu vou fazer tudo de uma vez para vocês verem a diferença. Então eu dei um salvar. Então se eu vier aqui, ó, na pasta de trabalho agora, eu tenho salvo no formato XLS e no formato XLSX. Repara uma coisa importante, né? No formato XLSX, que é o novo padrão do Excel, o arquivo está com 1,4 KB. E o arquivo no formato antigo, nos formatos de 97 a 2003 do Excel, ele está com 3,2 KB. Ele está com mais do dobro do tamanho do arquivo novo. Por que isso acontece, né? Isso acontece, gente, porque os formatos mais novos, eles são mais eficientes, eles utilizam menos espaço de memória. E aí você fala assim, mas é o mesmo texto que está lá, Marcel, tudo bem. O texto que você vê na tela é o mesmo. Só que cada um daqueles caracteres, ele está sendo composto por linguagem de programação. E a linguagem de programação que monta aquele caractere que você vê na tela, no XLSX, que é a versão mais nova, é mais eficiente, usa menos espaço, tá? Então, salve sempre como XLSX, no mínimo, tá? E agora eu vou fazer mais uma dimensão. Vou salvar esse arquivo agora como no formato mais leve que a gente tem. Então, ó, clicando aqui em formatos, você tem alguns formatos que são os usuais dentro do Excel. Então, o primeiro deles é o XLSM. Esse arquivo é quando você vai programar ele em VBA. Você vai ter aplicações de VBA dentro do Excel para automatizar algumas rotinas. Como não é o nosso caso aqui, não é o formato de extensão que a gente vai utilizar. E o formato que eu quero apresentar para vocês é o binário. Então deixa eu colocar aqui, ó, na descrição. Formato binário, né? Formato binário, ele é um formato XLSB, tá? Ele é um formato muito mais leve. Ele é feito para trabalhar com bases grandes. Vou salvar ele lá, ó. Salvei. Vamos lá no arquivo agora, ó. Chegando aqui no arquivo, ó, repara, o binário é metade do tamanho do XLSX. Então, vem para cá, gente. O que acontece? Quando você tem um formato binário, você vai ganhar produtividade dentro do Excel, porque ele vai economizar o uso de recursos como memória RAM, como memória temporária, como gravação do arquivo dentro do seu HD. Então isso vai fazer com que você tenha um desempenho muito maior em planilhas pesadas. Então se você está tendo dificuldade de lentidão com bases muito longas, eu recomendo que você use o formato binário. Gente, curta esse vídeo, se inscreva para receber novos conteúdos. Agradeço por vocês estarem aqui. Até a próxima. Obrigado.